Olá, Mônica Oliveira aqui. E a pergunta de hoje é: como ativar a provisão de Deus e vencer a escassez? É sobre esse assunto que eu quero bater um papo com você agora, com base na Bíblia, o livro mais vendido ao redor do mundo. E lembrando de um versículo muito especial, que é uma chave para a provisão de Deus na nossa vida, que é Filipenses 4:19. Na nova tradução da linguagem atual, na linguagem de hoje, esse versículo diz: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Exatamente isso. Filipenses 4:19 na Bíblia é uma promessa de Deus para suprir todas as necessidades, todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sendo uma passagem sobre a provisão de Deus, conhecida por a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele agradece o apoio deles e assegura que Deus cuidaria, que Deus cuidará deles, assim como cuidou dele mesmo, de Paulo, mesmo na prisão, através do princípio poderoso de dar e receber. E esse versículo, que muita gente repete como um consolo, mas quase ninguém tem a percepção que esse versículo, muito mais do que um consolo, ele é uma chave. E eu digo usar como uma chave, porque há uma diferença enorme, muito grande, entre acreditar em provisão e viver como alguém que já está sendo provido. A maioria das pessoas vive com a mente ocupada por uma pergunta até silenciosa, repetido o dia inteiro. É aquela pergunta da dúvida. E é uma pergunta pequenininha, mas diante das circunstâncias vem na mente: e se não der? E se não acontecer? E se não der certo? E se não rolar? E essa pergunta, ela é aparentemente inocente, não é mesmo? Mas ela cria uma prisão mental. Cria uma verdadeira prisão. E hoje, com esse conteúdo aqui nesse vídeo, eu quero te mostrar e vou te mostrar como sair dessa prisão. É uma prisão mental e isso tem um cunho totalmente espiritual. E eu quero te mostrar, não simplesmente com teoria, mas com um princípio espiritual exato, codificado em Filipenses 4:19. E com práticas simples, rotineiras do dia a dia, que mudam a sua mente, a sua consciência e inevitavelmente, eu posso dizer, consequentemente, muda a sua realidade. Mas antes de prosseguirmos aqui com esse assunto, eu quero te fazer um pedido carinhoso e especial, um pedido estratégico. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, você sente que agregará crescimento em sua vida, assina aqui o meu canal, assina esse canal e deixe um comentário para que eu possa identificar você. Algo simples, escreva aqui nos comentários: escolho prosperar, para que eu possa saber que você está comigo nesse movimento. E faça isso como um selo, como um ato profético, porque eu creio sim que esse movimento vai gerar mudanças positivas e portas começarão a se abrir, coisas maravilhosas começarão a acontecer na nossa vida, ok? Então, não deixa, assina o meu canal e deixa um comentário para que eu possa identificar você. Vamos prosseguir. Eu não sei se você já percebeu que vive esperando um outro sapato cair. É tipo assim, Mesmo quando as coisas estão bem, existe uma vozinha ali, sussurrando
querendo convencer você de que aquilo que é bom não vai durar? Já percebeu isso acontecer? Ou será que você está constantemente calculando se realmente vai ter o suficiente? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a sua mente começa a vagar e aí vai aquele medo, aquela dúvida e o e se? Será que vai dar? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que o mês que mal começou, ele já está aí estourado? Será que a oportunidade vai aparecer antes que seja tarde demais? Será que vai dar tempo? Esses serás que vagam a nossa mente, isso são venenos, é um veneno sutil da mentalidade da falta. E ela está roubando não apenas a sua paz, a nossa paz, mas a capacidade de receber a provisão infinita do nosso Deus, a provisão que já está liberada para nós no reino espiritual. Sim, a falta, ela não é uma realidade externa, é uma prisão mental que construímos tijolo por tijolo com nossos pensamentos, palavras e crenças. E a chave para sair dessa prisão, ela está codificada nesse versículo-chave que eu já iniciei esse vídeo mencionando. Filipenses 4:19. E nesse versículo declara: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a pegar aí a Bíblia que você tiver na sua casa e ler esse versículo, e ler em voz alta, e leia mais de uma vez. Faça isso como uma repetição na sua vida. Faça isso como um ato profético. Leia devagar, respire, leia de novo, palavra por palavra. Porque todas as suas necessidades não são algumas necessidades, não está escrito algumas necessidades. Ele suprirá isso ou suprirá aquilo. Não, todas as suas necessidades não são pequenas, não são apenas as espirituais, são todas. E não segundo as próprias limitações, as suas próprias limitações, porque nós somos seres limitados, não é? E colocamos as limitações na nossa mente em primeiro lugar, muitas vezes. Mas segundo a economia, não é segundo a economia, não é segundo o governo, não é segundo as circunstâncias, não é segundo o mercado de trabalho, não é segundo as coisas que estão nos regendo, o patrão, o emprego, mas segundo as riquezas, as suas riquezas, as riquezas na glória. Isso é espiritual. E aí eu e você precisamos entender o que isso significa. Isso significa que a fonte da nossa provisão não é o emprego nem a nossa conta bancária. Não é isso, não é a economia, não é o quanto eu tenho hoje na minha conta. A fonte, ela é infinita, ela é inesgotável, ela é ilimitada e ela não depende de circunstâncias externas. É aqui que está o desafio. É aqui que está o problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando leem esse versículo, sente nesse momento, na leitura, um momento de esperança. Mas, imediatamente, vem aquele agente sabotador lá do inconsciente e faz com que essa mente imediatamente volte para a mentalidade de falta. Então, vem a palavra, vem a Bíblia, vem o versículo, nos traz a palavra da esperança, nos traz a palavra da segurança, nos traz a palavra da certeza, nos traz para um cunho espiritual divino. Porém, a nossa mentalidade volta para a mentalidade da falta. Porque ler sobre provisão e viver em provisão são duas coisas completamente diferentes. E se você já sentiu isso, se você já teve um momento de fé e logo depois caiu de novo no medo, na incerteza, na insegurança, não se condene por isso, porque isso já aconteceu comigo e várias vezes. Não se condene, isso faz parte do ser humano. Isso não é falta de espiritualidade, isso é um condicionamento.
Mônica, que condicionamento? Que negócio é esse de condicionamento? Isso é um condicionamento mental. Isso tem a ver com o treinamento da nossa mente. Porque a nossa mente, ela foi treinada por anos e anos e anos, às vezes por décadas, a procurar ameaça, a prever desastre, a proteger, a nos proteger do pior. Nossa mente foi treinada dessa forma, sempre voltada para o negativo. Isso desde a nossa infância. E só que ela faz isso usando uma linguagem da falta, uma linguagem da escassez. E a falta, a escassez viram um hábito na nossa vida. Durante anos eu me vi também em pensamentos o tempo todo, negativo, 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 e eu tive que treinar muito a minha mente para na hora que acontece, né, que vem o pensamento negativo, porque ele vem comigo, para mim, ele vem para você, nós somos seres humanos errôneos. Mas eu tive que começar a agir de uma maneira diferente para treinar minha mentalidade, para sobreviver e permanecer viva diante de tantas crises de síndrome do pânico, estresse, ápice da ansiedade, depressão, enfim. Então, diante de uma dor, eu recebi esse chamado de treinar a minha mente. Por isso que eu compartilho sobre isso. Então, durante muitos anos, eu também trabalhei com pessoas presas nisso que eu chamo de ciclo da escassez, que é um termo muito conhecido também, utilizado, muito comum por terapeutas, coaches, psicólogos, enfim. Pessoas que trabalham duro, se esforçam tremendamente, mas não importavam o quanto ganhassem. Nunca parecia suficiente. O dinheiro sempre entra, sai. O dinheiro entrava, saía, misteriosamente. Nunca dava. As oportunidades sempre apareciam, ou sempre aparecem, mas desapareciam ou desaparecem. Então, sempre essa ansiedade de fundo, esse medo de que o colapso logo vai acontecer, que o colapso está ali na primeira esquina. E aqui está exatamente um ponto muito importante. Não era a falta de esforço, não era a falta de habilidade, nem falta de oportunidade, nada disso, mas a mentalidade da falta. Uma programação subconsciente tão profunda que mesmo quando a abundância tentava entrar, ela era repelida. Isso pode estar acontecendo nesse momento com você. Faça uma pequena análise, uma análise rápida sobre esse assunto. Porque no fundo, as pessoas acreditam, e essas pessoas acreditavam que mereciam abundância. Não acreditavam que eram pessoas escassas, na verdade. Não era isso que elas acreditavam de uma forma até consciente, não é? Mas lá no inconsciente existe uma limitação, uma programação que, na verdade, comanda as ações, os resultados. Então, no fundo, lá na caixinha de Pandora, essas pessoas não acreditavam que era possível realmente fazer acontecer. Não acreditavam que a provisão de Deus era real e disponível, tão disponível que pudessem virar rapidamente. Eu tenho um exemplo da Ana. Ana tinha um bom emprego, tinha habilidades muito valiosas, mas estava constantemente no vermelho, constantemente, enfim. E eu já me vi muitas vezes, assim como Ana, muitas vezes, altos e baixos da vida. Uma hora lá em cima, outra hora lá no fundo do poço. Eu já dormi com o fim do mundo anunciado e amanheci com o sol raiar, com o sol brilhando, com uma porta de esperança. E é assim, por isso eu compartilho o que eu mais preciso aprender todos os dias, até que a chave, né, todos os dias ela vai virando dia após dia. E aí voltando na Ana, que tinha um bom emprego, habilidades valiosas, mas constantemente estava com problemas, dúvidas
se acumulando na mente, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Muitas dívidas, 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 dívidas. Muitas emergências apareciam quando tudo começava, não, agora vai caminhar, de repente, pum, estourava uma bomba. E havia esse padrão, sempre esse padrão, de estar a um desastre financeiro. E ela sofria muito com isso. E aí, nesse processo, né, a primeira coisa que eu perguntei a ela, né, como é que estavam os seus pensamentos? E eu sugeri a ela prestar atenção nos seus pensamentos, porque nós sabemos que pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que produzem resultados. E com a nossa conexão com Deus, não é? Lemos também lá em Filipenses 4.8, onde diz como nós devemos pensar, em que devemos pensar, em tudo que é correto, tudo que é amável, enfim, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então nós sabemos como a Bíblia nos instrui a vigiar os nossos pensamentos, muito. E aí eu sugeri a ela, Ana, presta atenção nos seus pensamentos, como está? E aí começa a escrever durante o dia, fazendo um mapeamento dos seus pensamentos. Faz esse exercício que vai valer a pena. E ela começou a fazer, e enfim. Qual foi a descoberta chocante? Ela passou a prestar atenção nos pensamentos. E os pensamentos sobre dinheiro no decorrer do dia, né? Literalmente, centenas e centenas de pensamentos de escassez durante o dia todo. De medo, de dúvida. Enfim, diante das circunstâncias, imagina, a conta estourada, no vermelho, cobradores, pessoas ligando, cobranças. Como é que ela ia ter um pensamento diferente, né? Assim, estar em paz em meio à guerra, meu Deus, isso é uma chave. Mas foi ótimo, porque ela começou a escrever aquilo que vinha na mente dela. E aí vinha, eu não tenho o suficiente, o dinheiro sempre acaba, eu não consigo sair dessa vida. Não dá certo para mim, pessoas como eu nunca vão ficar ricas, a vida é dura demais, sempre isso, nunca é suficiente. Enfim, cada um desses pensamentos era como uma ordem no reino espiritual, porque lá em Provérbios 23:7, assim como pensa em sua alma, assim é. Então, se eu penso naturalmente, olha só, naturalmente as coisas acontecem, porque nós somos seres vibracionais. Nós vibramos, emitimos isso. E aí, morte e vida está no poder da língua. Nós sentimos e falamos, e a nossa língua, a nossa boca, nossas palavras saem como profecias autorrealizáveis. Exatamente assim, isso está na Bíblia. Tudo que ligares no céu será, tudo que ligares na terra, perdão, será ligado no céu. Isso é bíblico. E aí, voltando aqui no exemplo de Ana, enfim, o que o sistema dela estava falando, o que os pensamentos dela, cada um desses pensamentos que era como uma ordem no reino espiritual, esses pensamentos diziam assim, me dê mais experiências de não ter o suficiente, me dê mais experiências de não ter o suficiente. E o reino espiritual, sendo perfeitamente obediente, ele entregava exatamente isso para Ana. Mas ele não entregava por crueldade, mas por lei. Existe uma lei espiritual muito séria e muito profunda, que é a lei da correspondência. O externo sempre reflete o interno. A nossa realidade externa, ela é um espelho da nossa consciência interna, e eu posso assegurar aqui, do nosso subconsciente. Isso não é a Mônica que está falando, isso são estudos. Não só na Bíblia nós temos esse ensino, esse direcionamento, mas nós temos também na ciência, que anda ali, juntinho. Então, a sua realidade externa é sempre um espelho da sua consciência interna. Então, nós começamos aí a entender que existe a necessidade de um trabalho de reprogramação mental. E uma reprogramação mental não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas é necessária. Porque a mentalidade da falta, a mentalidade de falta não é um pensamento ocasional. Ele vem toda hora, toda hora.
Toda hora, você está fazendo alguma coisa, daqui a pouco vem o pensamento negativo. É um sistema completo de crenças que vem desde a nossa infância, construído ao longo dos anos. Quando os nossos avós, nossos pais, pais substitutos, professores de escola, até líderes religiosos diziam que dinheiro não dá em árvore, a experiência da vida familiar que você assistiu, que você viu, que você presenciou, conta muito. Muitas vezes, eu não sei a sua vida, mas às vezes seu pai, sua mãe, você ouviu, olha, eu faço um esforço tremendo para te sustentar, você não sabe o quanto custa, o quanto eu fiz para comprar esse tênis para você. É uma cultura inteira de recursos limitados e você precisa competir pelos pedaços. Você tem que competir com tudo isso, tudo mentalmente. Mas aí vem, aqui está a verdade de Filipenses 4,19. Eu preciso voltar aqui para te lembrar a revelação que nós temos em Filipenses 4,19, porque competir com o nosso braço, com a nossa força pela carne, fica pesado, não dá. Nós precisamos de entender que isso é espiritual. Então você não está competindo com recursos limitados, você está conectado com a fonte divina, com a fonte de Deus, com a fonte ilimitada, infinita, inesgotável. E quando isso se torna real para você, mais real do que as circunstâncias externas, acredite, tudo começa a mudar. Eu digo por experiências que eu já tive ao longo da minha vida, experiências de fé e de milagres que eu já vi acontecer. Preste atenção, a maioria das pessoas tenta mudar a vida sem mudar o significado que dá à vida. E isso é forte. E tenta ganhar mais sem mudar a consciência. E por isso vivem um ciclo. Quando ganha mais, sente que precisa gastar mais e acaba realmente gastando mais. Se economiza, quando economiza, vive em pânico. Quando sente que está recebendo muito, é como se tivesse um sentimento de culpa na hora que começa a vir. Quando prospera, começa a sentir um medo, a alma grita. Então, tudo isso gera a mentalidade de falta e tudo isso são indícios da mentalidade de falta. É a mentalidade da falta usando máscaras diferentes. Quando começa a dar certo, lá no fundo, tem aquela vozinha dizendo algo vai acontecer de errado, tá bom demais para ser verdade. Já aconteceu isso com você? Isso, mentalidade de falta, isso tá lá no subconsciente, no nosso subconsciente. E a primeira mudança profunda é entender que necessidades realmente, quais as necessidades realmente, Filipenses 4,19 está nos chamando a atenção. Porque às vezes nós pensamos que necessidades são apenas as necessidades básicas. Alimentação, vestuário, um teto para dormir. Isso sim, também são as nossas necessidades básicas. Mas muito além disso, né? Muitas pessoas interpretam necessidades como apenas um mínimo do mínimo para a sobrevivência. Comida, né? Abrigo, enfim, isso é o mínimo. Porém, e isso é tão interessante, né? Abrindo um parênteses aqui, que até em relação a roupas. Tem pessoas que elas falam, não, eu só visto se for uma roupa muito simples, muito barata, porque no íntimo gera aquela coisa, né, lá no subconsciente de que não merece algo melhor. Mas tudo isso é mentalidade da falta disfarçada em humildade espiritual. Esse vídeo, ele tem o cunho de um despertar espiritual para as coisas terrenas, para que as coisas que nós precisamos aqui aconteçam na nossa vida, e eu me incluo nisso também. Então, muitas vezes, nós mascaramos a mentalidade de falta como se fosse uma humildade espiritual. É porque isso é da vontade de Deus,
eu estou agradando a Deus. E isso é uma mentira do nosso subconsciente para que a gente não mude, não prospere, não melhore. E aí essa mentalidade de escassez não sai de dentro de nós. Então, as nossas necessidades mais genuínas, elas incluem tudo que é necessário para que tenhamos uma vida plena. Não só a comida, o abrigo, uma roupa barata, não é só isso. Quando Filipenses 4,19 fala todas as nossas necessidades, são todas. Então, expressar o seu propósito, servir o seu chamado, isso é experimentar vida plena, experimentar alegria. Então, se você precisa de educação para desenvolver os seus dons, isso é uma necessidade. Eu também preciso de educação para desenvolver meus talentos. Isso também é necessidade. Além do abrigo, além da comida, além do alimento. Se você precisa de recursos para iniciar um negócio, algo que está aí queimando no seu coração, aquele sonho que está engavetado, isso também é uma necessidade. Se você precisa de saúde, de relacionamentos saudáveis, paz mental, tudo isso são necessidades. Bons relacionamentos com outras pessoas, com a sua família, um bom relacionamento amoroso, tudo isso é necessidade. E Deus não é um pai frio que te dá apenas o mínimo do mínimo para sobreviver. Não, Deus ele é abundância, abundância infinita, querendo se expressar através da sua vida, por meio da sua vida e de formas ilimitadas, para que as pessoas que olhem para você consigam sentir o transbordo da graça, da misericórdia, da presença do Espírito Santo na sua vida. Por isso que mudar a mentalidade de escassez é algo tão tremendo e tão necessário na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos expandir a consciência. Precisamos expandir a consciência para receber mais do que o mínimo. Para que a gente entenda, né, que a abundância, ela está aí, as riquezas das nações. Mas precisamos sim de uma virada de chave para que isso aconteça. Então eu conheci uma pessoa que ela tinha um talento incrível para música, para artes, mas ela trabalhava um emprego que odiava, que a mantinha limitada. Ela não gostava. E ela estava constantemente, o organismo dela ficava constantemente doente. Ela ficava deprimida, ela ficava aborrecida e o organismo dela literalmente adoecia. Ela financeiramente vivia lutando. E aí, todas as suas justificativas, que ela falava sempre, justificativas espirituais. Talvez Deus quer me ensinar alguma coisa. Eu acho que Deus quer me ensinar a ser mais humilde. Talvez esse seja o caminho para que eu não queira tanto. Talvez Deus está me ensinando a não ser uma pessoa soberba. E ela ficava encontrando justificativas espirituais para aquilo. Então, naquele start, o meu desejo que Deus colocou no meu coração foi ajudá-la a refletir sobre aquilo que ela estava dizendo, sobre aqueles pensamentos que ela tinha. E aí, então o start foi, Ana, talvez você esteja bloqueando a sua própria provisão. Talvez você esteja bloqueando as bênçãos do céu, tudo que já foi liberado para você no reino espiritual. Talvez você esteja bloqueando tudo que Deus já reservou para você quando você recusa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aquele propósito que Deus tem para sua vida. Enquanto você reclama, enquanto você fica aí presa nesse trabalho que não te preenche e você sabe que isso não te incomoda e isso bloqueia o seu talento, às vezes você está bloqueando realmente o propósito de Deus e o transbordo na vida de outras pessoas por meio do seu talento.
Então, talvez a sua necessidade inclua expressar o seu dom. E negando o seu dom, você cria um bloqueio em todas as áreas. Resumindo, essa conversa foi um divisor de águas, um verdadeiro divisor de águas. Ela começou, primeiramente, timidamente, né, a expressar os seus talentos, parar de reclamar, parar de justificar, parar de encontrar e buscar justificativas espirituais para algo que realmente não era a verdade na vida dela, né? Justificativas de escassez, de limites. E aí depois, com mais coragem, ela passou a dedicar o seu tempo ao seu talento, à música, à arte, até que ela foi compartilhando o seu trabalho com outras pessoas, com pessoas dispostas a pagar pelo seu talento, e gradualmente ela foi fazendo uma transição completa, e fez uma transição completa. Então, anos depois, ela não apenas ganhava mais pelo que fazia, muito mais pelo que fazia no emprego anterior, aquele emprego que ela odiava, como ela vivia muito mais alegre, muito mais feliz, com muito mais vitalidade, transbordando na vida de outras pessoas. Esse exemplo que eu acabei de falar, isso é provisão de Deus em ação, provisão divina em ação. Isso não é apenas dinheiro, é vida plena. Isso mesmo que você ouviu, não é apenas dinheiro, é vida plena. É estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com pessoas certas, no tempo certo. Então, se você está alinhado assim, a provisão material, ela vai fluir para mim e para você. Quando nos alinhamos com o propósito de Deus, a provisão material vai acontecer no tempo certo. Porque você está no fluxo da vontade dele. No fluxo da vontade. Isso é vida com Deus, isso é vida espiritual. E você pode estar aí pensando, ai, Mônica, mas isso soa tão lindo, parece tão romântico, mas eu amo, eu quero expressar meu talento, eu quero viver do meu talento, mas como é que eu pago as minhas contas hoje? Hoje eu tô lotada de conta, como é que eu faço? Eu não posso largar um emprego, eu não posso sair, eu não posso chutar o balde, não é assim. Eu tenho conta para pagar, é hoje, a sobrevivência é hoje. Enfim, essa é uma pergunta interessante e eu também já fiz muitas vezes essa pergunta lá atrás e faço essa pergunta, mas essa resposta ela vem em camadas, em camadas. Primeiro, você vai honrar suas responsabilidades presentes, ok? Suas responsabilidades básicas. Você faz o que precisa ser feito hoje e enquanto faz isso, você vai mudar a história que você conta sobre a sua situação. Esse é o começo. Você vai mudar a história que você conta para a sua situação. O seu cérebro acredita nas histórias que você conta para ele ou deixa alguém contar. Isso é fato. Então, faz comigo passa a fazer exercícios de forma que você ressignifique cada historinha que o seu cérebro queira contar de forma negativa. É uma questão de ressignificar dia a dia tudo aquilo que vem na sua mente de forma negativa para trazer uma nova história e um novo contexto. Eu vou te dar um exemplo, tá? Em vez de você, de repente, em relação ao trabalho, a um emprego que você não gosta, que você acha que vai ficar preso ali, quando seu cérebro quiser contar historinha para você e dizer assim, olha, eu tô preso aqui nesse lugar, eu não vou conseguir sair nunca mais, eu não consigo sair. Quando vem esse pensamento, você afirma, muda, ressignifica. Aí você afirma, não, eu estou nessa situação agora, mas estou em transição para algo melhor. Vou repetir, eu estou nessa situação agora, mas estou em transição para algo melhor. Deus, Ele está suprindo todas as minhas necessidades e novas oportunidades estão se abrindo para mim agora. Afirma, Deus, Ele está suprindo todas as minhas necessidades e novas portas, novas oportunidades estão se abrindo para mim agora. A primeira história te mantém preso, ok?
Mas a segunda história abre portas. A primeira te mantém preso. A segunda abre portas. Então você precisa escolher o caminho que você quer seguir. Porque o reino espiritual, ele responde não apenas à sua situação atual, mas ele responde à energia da sua história, à energia da história que você está contando sobre ela. A história que você conta sobre a sua história. É desse jeito. O reino espiritual responde a essa energia, ok? Então, primeiro, saiba que você precisa ressignificar, alterar, mudar a história que você está contando, para trazer um novo significado e uma nova reprogramação para sua mente. Segundo, você começa a procurar evidências de provisão, evidências de que essa provisão, que ela já está acontecendo. Porque a mentalidade de falta, ela tem sim um viés. Tem. Ela procura encontrar todas as provas possíveis de que não há o suficiente, de que a escassez continua acontecendo. A mente, a mentalidade de falta vai continuar nessa linha, procurando evidências de falta, ok? Mas quando você deliberadamente, liberadamente, você decide, você começa a procurar evidências de provisão, aí tudo muda. A sua energia muda, porque você começa a encontrar as evidências de provisão em toda parte. Porque você tem provisão. Você está aqui me ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo. Significa que você tem acesso, você tem audição, você tem visão, você tem acesso a um dispositivo, à internet. Isso tudo é provisão. Aí você pode dizer, ah, Mônica, mas todo mundo tem acesso à internet. Pode até parecer pequeno, mas reconhecer a provisão já é o primeiro passo. Reconhecer que a provisão já existe é um passo muito importante para que ela possa se expandir. Então faça comigo um exercício poderoso, um exercício necessário e poderoso. Liste, faça uma lista, pega papel, caneta, caderno, liste 10 formas específicas em que você foi provido nesse dia. E eu convido você a fazer esse exercício por 21 dias corridos. 21, profeticamente, dessa forma. 21 dias corridos. Faça esse exercício todos os dias. Liste 10 coisas durante aquele dia que você foi provido, que você foi provida, que Deus te deu provisão. Mas não repita os mesmos itens, não fica copiando dia após dia a mesma coisa, não. Isso, se você se esforçar, trazer sua memória criativa, isso vai te dar força para viver. Para ver a abundância que já existe, em vez de ficar focando naquilo que está faltando, você vai focar naquilo que você já tem. E aí, isso vai expandir. E eu estou falando isso porque eu ensino o que eu mais preciso aprender e eu estou fazendo esse exercício. Então, eu estou compartilhando algo que eu estou fazendo para a minha própria vida. Nos primeiros dias, sabe o que acontece? Nos primeiros dias, você acaba achando difícil, achando chato. Eu não vou conseguir, isso não funciona. Mas depois de uma semana, quando evidências começam realmente a acontecer, você começa a respeitar essa dinâmica, esse movimento. Você começa a notar a sincronicidade, pequenos milagres começam a acontecer, você começa a ver oportunidades se abrindo, portas se abrindo, você percebe que realmente isso funciona. Você não só via, porque estava assim, hipnotizado pela história da falta, hipnotizada porque a repetição, né, a falta, a escassez, ela impera e ela fica ali, ela realmente gera um estado hipnótico na gente, mas você acaba com essa situação e você vai começar a perceber que existe uma abundância à nossa disposição, que a gente não percebia. Então, essa prática, ela vai criar, sim, novos caminhos na sua mente, novos caminhos mentais, vai mudar a sua frequência, você vai começar a vibrar, a sua energia vai mudar. Mesmo que as circunstâncias ainda estejam dizendo não, mesmo que as circunstâncias, meu Deus, ainda não aconteceu aquilo que eu gostaria, mas você observando os pequenos
provisões, aquilo que Deus já está te entregando hoje, e ser grata, coração grato, aquele sentimento de gratidão, isso começa a mudar. Então você deixa de vibrar na energia do que eu não tenho o suficiente e começa a vibrar na energia do que eu sou constantemente provida. Isso faz diferença. Muda a frequência, muda a energia, muda a vibração, muda a mentalidade da falta para a mentalidade da abundância. E aí a vida começa a te encontrar nesse novo lugar, e aí o reino espiritual, tudo começa a mudar, porque tudo já foi liberado no reino espiritual. Você precisa tocar aqui, assim como eu e você juntas, né? Então aqui, eu preciso muito te alertar, porque muitas pessoas começam fazendo isso por alguns dias, sente uma melhora momentânea, e aí depois passa um pouco, desiste e volta aos padrões antigos. E aí começa de novo nos padrões antigos. Tem uma melhora momentânea, mas volta de novo aos padrões antigos. Enfim, e aí entra num ciclo que parece que não tem fim. Mas é por quê? Porque não sustenta aquilo que precisa sustentar. Bem, se esse assunto faz sentido para você, esse vídeo já ficou longo demais, é uma mega aula que eu tô entregando aqui, e eu vou chamar esse vídeo de parte 1, tá bom? E eu quero muito convidar você a continuar aqui comigo, assina o meu canal, não esquece disso, ok? Deixa seu comentário aqui e me acompanha na parte 2 desse vídeo, porque juntas nós vamos, sim, uau, mentalidade de abundância, vamos trazer para o reino físico tudo que já está liberado no reino do espírito, e eu aguardo você. Vou concluir agora esse vídeo deixando aqui um acordo com você, para na parte 2 nós continuarmos com todos os exercícios, o que eu tenho para entregar, para de uma vez por todas você poder acessar essa provisão de Filipenses 4.19 e testemunhar isso e derramar na vida de outras pessoas, tá bom? Beijo no seu coração, Mônica Oliveira aqui, eu te espero no próximo vídeo, parte 2.